Vamos então começar nossos estudos de hoje. Quem está vindo pela primeira vez, hoje é uma noite de estudos. Boa noite a todos. Aqui, gente, começando então a primeira tela hoje, já com o nosso logo, tá? Falando para vocês que nós fizemos uma pequena mudança no nosso nome, no nosso centro segue se chamando Nova Era, mas agora ele tem a palavra estudos aqui, tá? Centro de Estudos Espiritualistas Nova Era, desde a semana passada. Por que estudos, gente? Porque às vezes muitas pessoas têm dúvida o que é nosso centro aqui, né? Até às vezes vocês podem perguntar para vocês, vocês vão lá, o que é, o que não é. Então a gente resolveu deixar, através do nome, deixar mais explicativo para todo mundo, né? Nosso centro tem um foco nos estudos, né? Então a gente incluiu a palavra estudo. Tem mais cadeira lá? Todos ajeitados, encarnados, desencarnados? Encarnados, ok, desencarnados? Então, gente, vamos começar os nossos estudos então, tá? Hoje o tema escolhido, doenças e doentes. Hoje vamos falar sobre doenças e doentes. Para dizer para vocês, hoje a gente mandou, talvez eu tenha mandado 7 e 10 para vocês o tema de hoje, porque foi 6h30, aconteceu um acidente. Os slides se apagaram todos. E eu tive que refazer tudo, né? Então eu terminei 20 para as 8 agora. Se eu tiver erros, provavelmente vai ter que eu tive que voltar. Ser bem rapidinho, né? Para poder a gente fazer o nosso estudo, porque simplesmente o computador resolveu reiniciar e apagou tudinho. Mas vamos lá, está aí. Hoje nós vamos estudar então doenças e doentes. O que nós vamos ver hoje? O motivo das doenças, né? As doenças que nós temos hoje do corpo físico, quais são as causas, como a gente pode ter menos, evitar doenças, isso que a gente vai ver hoje no nosso estudo. Começando então pela primeira pergunta, nós vamos estudar um pouco do livro dos Espíritos hoje e um pouco do livro Fisiologia da Alma, que nós estudamos semana passada. Então faz a pergunta aqui para o Espírito Ramatiz. A pergunta é: o que poderíamos entender pelo aforismo de que saúde e doença vêm de cima para baixo e de dentro para fora? O que podemos entender pela sentença que se diz que a doença ela é de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. E é de cima para baixo, não é de baixo para cima. O que quer dizer isso? O que a gente pode entender com uma doença que vem de dentro para fora? E aí responde Samuel Hahnemann. Considerou que tanto a enfermidade quanto a saúde têm a origem primacial na mente, nas emoções, nos sentimentos e em todas as sensações da criatura, como um todo vivo, corpo e alma. Então, gente, esse rapazinho que está aqui, muito simpatiquinho, ele é lá do século XVIII, tá? Do Samuel Hahnemann. Foi ele que inventou a homeopatia, tá? Lá no final do século XVIII, há 250 anos mais ou menos atrás. Então, já nessa época, antes ainda de Kardec, bem antes ainda de Kardec, ele já considerava que as doenças, a enfermidade contra a saúde, tem origem na mente, nas emoções e nos sentimentos das criaturas, né? Então ele já dá uma causa para as doenças diferente do que
hoje ainda se considera, 250 anos depois, as doenças, os motivos das doenças são considerados outros, né? Mas já nessa época a gente já dizia, né, que a origem primacial está na mente, nas emoções e nos sentimentos. Ao seu ver, as manifestações físicas são a parte mais grosseira ou a mais densa do corpo humano. O que ele quer dizer com isso? Que quando uma doença se materializa no corpo físico, é porque ela já tem uma gênese, um início na nossa mente, né? Ela já existe essa doença anteriormente, né? Ela não é uma doença que iniciou agora, né? Por isso eu tenho uma doença X, não digamos que eu tenha que venha uma úlcera no meu estômago, por exemplo, uma doença gástrica. Se com 30 anos eu começo a ter essa doença, significa que anteriormente essa doença foi formada, né? Anteriormente aonde? Nos sentimentos, nas emoções e na mente. Então, quando nós pensamos alguma coisa e esse pensamento for X, vai gerar no futuro uma doença Y. É isso o que o Samuel já queria dizer nessa época. Daí, pois, haver consagrado a lei de que tanto a saúde como a doença vem de dentro para fora, de cima para baixo. Ou seja, da alma para o corpo. Né? Porque quem pensa, a gente já aprendeu, já estudou, não é o corpo físico, né? É a nossa alma que pensa. Ou com a sua germinação no alto, que é a mente, e no centro, que é o sentimento da criatura humana. Então, Samuel, gente, já nessa época, 250 anos atrás, vocês imaginem tudo que esse homem teve que enfrentar, assim como Kardec enfrentou na época, quando lançou o Livro dos Espíritos, todo o escárnio que existiu da ciência, naquela época, imagina Samuel ainda há 100 anos antes, né? Hoje já é muito difícil, vocês não veem, por exemplo, na televisão, dar uma notícia de que os cientistas descobriram que as doenças são causas da mente ou dos sentimentos. Não tem isso, né? Sempre tem uma doença que foi causada por um vírus X, uma bactéria Y, mas nunca se fala disso. Então vocês se imaginam que hoje ainda é dificílimo. Vocês imaginem nessa época esses homens de ciência, porque são cientistas, tiveram que enfrentar para trazer todo esse início, né? Todo esse pensamento holístico já desde aquela época. Aí uma perguntinha para vocês. Quando afirmamos que as doenças vêm de dentro para fora, em qual corpo podemos considerar que elas têm a sua origem? Qual corpo espiritual podemos dizer que a doença tem origem? Aonde ela se origina? Sinto os grilos. Pior que tem um grilo aqui que faz isso que está incomodando aqui nessa paradinha aqui. Se alguém achar, que agora ele está olhando e começando. Qual é o corpo, gente? Onde é que as doenças elas vêm de dentro para fora? Nós sabemos que o físico é o corpo material, mais denso. Então, qual o corpo que tem origem à doença? Astral, pensando. Corpo astral, muito bem. Podemos também, em algumas doutrinas que agora nós vamos ver, chamá-los de perispírito. Né? Então, toda doença que ela acomete o nosso corpo físico, ela tem uma origem no perispírito. Tá, gente? O que quer dizer? Agora nós vamos ver aqui nas próximas telas. Lembrando, como nós já vimos há 4 semanas, mais ou menos, falando sobre o duplo etérico, sobre os corpos, né? Vocês já estão bem estudadinhos, né? Mas agora nós vamos estudar mais um pouquinho hoje. Né? Que nesse corpo aqui, o perispiritual, é onde as doenças se originam. Agora nós vamos ver nas próximas telas mais a fundo isso. Segue então o Ramatiz. Não há dúvida ao fato de que as perturbações mentais, emotivas e sentimentais também alteram profundamente o cosmo orgânico. Então não se tem dúvida que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, altera o nosso organismo físico. Isso é um fato.
O espírito encarnado pensa pelo mental, sente pelo astral e age pelo físico. Aqui, gente, eu desdobrei o corpo perispiritual. Vocês viram que aqui nós tínhamos 3 corpos, né? O físico, o duplo etérico e o perispírito. Aqui eu já não coloquei o perispírito, já coloquei corpo astral e corpo mental. Porque lembrando, gente, que quando Kardec chamou de perispírito, o que ele chamou de perispírito? Os corpos todos que envolvem o espírito, que é o Atma, né? Que é a mônada, o eu pensante, aquele que Deus criou. Então, quando nós temos o espírito, ele de mais alta ponta. Kardec chamou de perispírito o corpo astral, o mental inferior, o mental superior e o búdico. São esses 4 corpos que envolvem o espírito. Então, desses 7 corpos aqui, gente, que nós somos formados, todos nós somos formados de 7 corpos espirituais. Nós já aprendemos que quando nós morremos, morre este e morre este. Você se lembra? Morre o físico e o duplo etérico, que é o corpo de energia, também morre. Nós vamos para o plano espiritual com os 5 restantes. Tá bem, gente? Aqui nessas fotos, nessas imagens daqui para cá, para deixar claro para vocês que é uma ilustração, não quer dizer que os corpos tenham aquelas formas. Até porque as formas destes corpos, o superior, o búdico e o Atma, os espíritos ainda não nos deram informações, porque são corpos tão evoluídos que ainda não existe informação de forma. Tá? Com exceção do corpo mental, que por informação dos espíritos tem a forma oval. Tá? O resto dos corpos, ali eu coloquei uma ilustração apenas para a gente se identificar. Aqui, então, Ramatiz, voltando à tela, quer dizer que o espírito encarnado ele pensa pelo mental, ou seja, por esse corpo aqui. Né? Então, o espírito pensa pelo mental, seja pelo astral. O corpo astral é o corpo dos sentimentos, nós estudamos isso na semana passada, e age pelo físico. Então, tudo aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente vai passar para o físico, né, gente? Tudo aquilo que a gente pensa vai passar para cá. Por quê? Porque a sede do pensamento, a sede do nosso eu, aquilo que pensa quando a gente fala, quando a gente chora, quando a gente tem alegria, vem daqui. Esses corpos espirituais não vêm daqui, né? O físico é apenas um reflexo. Finalizando aqui a nossa telinha. O espírito encarnado pensa pelo mental, sente pelo astral e age pelo físico, e assim carrega até a periferia do seu corpo toda a carga mental e emotiva que se origina na profundidade espiritual, produzindo as várias modificações de fundo nesse trajeto do mundo oculto para o objetivo. Aqui agora nós vamos mais um pouquinho. Então, a saúde e a enfermidade são um produto, então, da harmonização ou desarmonização do indivíduo com as leis espirituais, que do mundo oculto atuam sobre o físico. Então, o que quer dizer? Quanto mais harmonizado esses corpos aqui estiverem energeticamente, quanto melhor eu pensar, quanto melhor eu agir, né? Quanto melhor eu sentir, melhor vai ser esse aqui. Vocês não concordam? Se esses são reflexo desse, quanto mais elevado vibratoriamente tiverem aqueles, melhor vão estar esses aqui. É isso que quer dizer aqui nessa partezinha. As moléstias, portanto, em sua manifestação orgânica, identificam que no mundo psíquico e invisível aos sentidos da carne, a alma está enferma. Então, o que quer dizer? Que quando nós temos uma doença aqui no nosso físico, que eu dei o exemplo de uma gastrite, um bronquite, um reumatismo, algumas doenças crônicas, tal, o que quer dizer? Que esse corpo físico está aqui, desarmonizado, né? Não está funcionando bem. Então, o que significa? Que esses corpos etéricos, os corpos espirituais, também apresentam alguma desarmonia, né? Tem alguma coisa errada, é isso que quer dizer. Se aqui está errado, é porque aqui está errado. E aí a gente tem que achar a fonte,
esse problema para poder resolver. Porque enquanto nós não resolvermos aqui, esse aqui não vai adiantar, né? Porque a gente vai arrumar com os remédios ou com uma cirurgia. E esse aqui, quando é que a gente vai arrumar? A gente tem que arrumar também a origem para que não tenha reflexo no corpo físico. Nós vamos vendo mais isso nas próximas telas. Ó, volume de cólera, de inveja, de luxúria, de cobiça, de ciúme, ódio ou hipocrisia, que porventura o espírito tenha imprudentemente acumulado no presente ou em existências físicas anteriores, forma uma carga tóxica, que, em obediência à lei de harmonia, deve ser expurgada da intimidade do perispírito. Então, tudo aquilo, esses sentimentos que nós vemos aqui, a inveja, a cólera, a luxúria, a cobiça, o ciúme, o ódio, a vaidade, a raiva, a maledicência, tudo isso o que gera? Energias negativas. E o que eles estão dizendo aqui, que o Ramatiz está nos dizendo? Que essas energias negativas que ficam na nossa mente e nos nossos sentimentos, no nosso corpo emocional, vai precisar ser expurgada, vai precisar ser limpa. Por quê? Senão a gente não evolui, né? Senão a gente vai estar sempre da mesma coisa. O mesmo mecanismo ajustador da vida atua drasticamente sobre o espírito faltoso, ao mesmo tempo que o fardo dos seus fluidos nocivos e doentios vai se difundindo depois pelo corpo físico. Passando aqui então para a próxima tela. Então, gente, as doenças elas podem ter muitas causas. Agora nós vamos ver nas próximas telas 3 causas principais das nossas doenças. Causa número 1 que eu coloquei aqui. Causas kármicas. Alguém poderia me dizer o que são causas kármicas? Uma doença com causa kármica? Grilo de novo? Senhor Grilo, cadê? Doenças que vêm de outras vidas. E por que elas vêm de outras vidas? A gente aguentou muito. Capaz. É exatamente isso. Então, gente, causas kármicas são causas de karma. Vocês já ouviram falar do karma, tá? Existe o karma positivo e o karma negativo. O karma positivo é aquele quando eu faço bem e acumulo boas energias. E o karma negativo quando eu faço mal e acumulo más energias. Então, as doenças kármicas são aquelas doenças de vidas anteriores em que eu acumulei má energia e acabou se manifestando na vida presente. Olha só o que diz aqui. Durante o período gestativo da nova encarnação, então durante o período que nós estamos lá planejando a nova encarnação, os resíduos psíquicos venenosos, provenientes de energias gastas morbidamente, vão se condensando gradativamente no corpo físico à medida que este cresce. Então, o que quer dizer isso? De vidas passadas, vamos aqui mostrar o nosso rapazinho de novo. Aqui o rapazinho está desencarnado, aqui o corpo dele astral.